Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Mais uma vez, nesse caso, literal, né? Porque é o segundo programa da semana. Seguido. A gente já fez e já está no ar aí o programa sobre F1, o filme, também conhecido como... A guerra acabou? A gente fez outro programa que estava em guerra, agora não está mais. É só o frio que continua. Talvez a zona de rebaixamento. Mas deu uma melhoradinha o frio. A zona de rebaixamento não. Continua igual. Tá um pouco menos frio do que ontem, né? Mas enfim, só lembrando, a gente já fez o programa do filme da Fórmula 1, né? F1, o filme, que vai ser conhecido como filme da Fórmula 1 do Brad Pitt. E hoje a gente vai mudar completamente de gênero. Se bem que em termos de década, ele tem ali suas referências aos anos 80 e 90, né? Ainda que nesse caso eu acho que seja bem mais atualizado. Mas enfim, hoje a gente vai falar de Megan 2.0. A grafia a gente até estava discutindo, né? O Megan é com 3 em vez do E, assim como tinha o Seven. Lembra que o Seven era no 7 em vez do E? Né? Mas é Megan, tá? Megan 2.0. Sequência direta, obviamente, de Megan, né? Aquele filme de 2022 que tinha uma boneca robô que dançava. Ela que viralizou no TikTok. Isso, ela continua dançando. Ela canta Kate Bush. Kate Bush. Mas é um filme bem diferente do primeiro, assim. Em algumas coisas parecido, em algumas coisas bastante diferente. O time é basicamente o mesmo, tá? Então as protagonistas continuam sendo a Alison Williams, né? Que era a menina já é menina há muito tempo, que foi lançada no Girls, mas que acho que o filme mais conhecido dela é o Corra, né? Ela é ali a... Não vou dar spoiler, né? Do Corra é namorada do protagonista. Pseudo-namorada. A menina que fazia a sobrinha dela no primeiro filme, a Violet McGraw, também volta. E tem bastante gente nova que depois a gente vai citando aqui. Enfim. Inclusive a própria Megan volta, né? Amy Donald. Inclusive a própria Megan volta e enfrenta novos perigos agora. Mas dessa vez talvez ela não seja amada, né? Spoilers. Mas aí nem é na parte dos spoilers. Mas enfim, vamos subir a trilha e a gente fala um pouco mais do filme. Buenas, vamos lá então. Megan 2.0, dirigido mais uma vez pelo Gerard Johnstone, que foi o diretor do primeiro filme. Como eu disse ali, o núcleo principal continua o mesmo. Só que a história se passa... Bom, a gente vai dar spoiler a partir do primeiro filme, tá? Desse aqui depois a gente fala mais adiante quando for entrar em spoiler. Mas no primeiro filme, a Megan é destruída, né? Depois que ela tenta matar a personagem da Alison Williams, né, que é a Gemma, e o filme continua a partir disso. O filme se passa num futuro, acho que não dá exatamente a data, né, mas dá pra ver que pulou alguns anos pelo tamanho da menina, né, da sobrinha, que agora já tá bem maior. Eu falei das duas, né, a atriz que faz a Megan também, né, a Amy Donald, também continua, e a Geena Davis faz a voz, né? Então, assim, o filme se passa num futuro, mas assim, não é um futuro muito Blade além, Runner. Mas é um futuro mais evoluído tecnologicamente do que o nosso presente, né? Onde tem muita inteligência artificial. O filme começa como um filme de guerra até, né? Um filme de espionagem, que tem uma outra androide, que é a Amélia, que é, na verdade, uma arma de guerra, né, dos Estados Unidos, que foge do controle e, a partir disso, volta a ação para o núcleo ali da Gemma, que, depois de toda a experiência que deu errado, ela tenta ser agora uma coach de... Exatamente. Coach de bons modos da inteligência artificial. E da internet, né? Isso. Mas, enfim, chega um momento em que elas acabam tendo que recorrer a Megan, que na parte depois dos spoilers a gente entra para explicar um pouco mais como ela volta.
Não chega a ser spoiler, né? Já que o nome do filme é Megan 2.0. E dessa vez a Megan vai ser meio que recrutada para, entre aspas, salvar o mundo da Amélia, né? O que é um pouco parecido com uma premissa de um filme um tanto quanto famoso ali dos anos 80 e 90, que talvez o nosso amigo espectador ouvinte conheça, chamado O Exterminador do Futuro, em que o Schwarzenegger era o vilão no primeiro filme e ele volta o personagem do Schwarzenegger, quer dizer, o Schwarzenegger como um outro personagem, só que agora do bem, né? Ele é o cara que tem que salvar lá a Sarah Connor e o John Connor. Aqui, a Megan, que era vilã no primeiro filme, é meio que o Schwarzenegger dessa vez, né? Agora, Mas o Schwarzenegger com mais balanço, né? Que não é muito difícil ter mais balanço que o Schwarzenegger. Mais swing, né? Menos músculo e mais swing. Pois é, né? O filme que no primeiro era um pouquinho de terror, ou pelo menos se encaixava ali na categoria de filme de terror, né? Embora a gente possa discutir ali o quão terror ele era, quantas pessoas sentiam medo ou não, mas enfim, ele era aquela história de boneco assassino, né? Já remonta desde o Chuck, né? Ele tinha uma relação muito mais com o brinquedo assassino, né? Com o brinquedo assassino ali. Só que agora o filme vira completamente, não só por essa questão da postura da Megan no filme, mas também porque agora é um filme de ação, ficção científica ação, que busca referências ali, como o Carlos falou, nos anos 80, seja com o próprio Exterminador do Futuro, mas também tem referências ali com a Super Máquina, porque tem um carro... Kit. Que era o Kit, o carro da Super Máquina, tem um carro ali que fala, e hoje carro falar, né? Normal com os aplicativos todos, né? Mas naquela época era grande novidade, e até entra a trilhazinha da Super Máquina de fundo ali. Muito boa. Aquele tecladinho, referência com a família Adams também, tem uma hora que uma mãozinha sai caminhando ali no chão. Para uma nova geração já é referência à Wandinha, né? Então são filme recheado de referências que muda completamente o foco do original, mas mantém a discussão da questão da inteligência artificial, que eu acho que esse é o grande pano de fundo, assim. Ele é um filme, como eu falei, de ação, que tem muito de comédia, né? Dei algumas risadinhas ao longo de todo o filme, então ele provoca mais risos do que medo e tensão. Ele é... Oi. Eu ia dizer que eu acho que isso é intencional, né? Acho que sim. Não sim, é ele é de propósito. Tipo assim, é pra dar medo e é tão ruim que é intencional. Ele é intencional, ele tem esse clima todo de filme B, né? E até de telefilme em alguns momentos. Tem horas ali no filme que eu isso aí podia ser uma série de TV, uma série, mas não série Max, né? Uma série estilo Star Wars. Assim, Cinemax, Megapix. ou, sei lá, um Mandalorian trash, assim, sabe? Isso. Então, mais trash do que alguns momentos do Mandalorian. Cuidado com o que você deseja. A minha grande ideia nesse filme é fazer o 3, a Megan enfrentando o Ultron, assim. Então, tem como pano de fundo a questão da inteligência artificial. Ele trata a inteligência artificial muito melhor do que muitos filmes atuais. Ali, se tu pegar a diferença, que é bem tosco em relação a isso, que é uma Missão Impossível. Mas esse não, ele fez o papel de casa, leu sobre o momento atual de como está o desenvolvimento das tecnologias ali e aplicou isso no filme, embora seja todo ele, claro, muito superficial, porque afinal de contas é um filme de ação, não é um filme cult, não é um filme independente. A ideia não é fazer uma grande denúncia em relação à questão da inteligência artificial, mas ele bota muitas das discussões na mesa através dos próprios personagens, né? Que é aquela ideia de que a inteligência artificial pode ser ruim, mas pode ser boa, ela por si só não é consciente, ela depende de alguém para controlar, e ela é aquilo que a gente for fazer dela, como a gente moldar a inteligência artificial, né? Não dá para culpar simplesmente a própria inteligência artificial por qualquer problema. Não é ela que se autoprogramou. E daí toda aquela discussão sobre o apocalipse, né? Que em todo filme de inteligência artificial tem isso, né? E do quanto a inteligência artificial vai se inserir nas nossas vidas, o quanto é bom tu largar toda a tua vida nas mãos, não só da IA, né, mas dos telefones, dos algoritmos, e ela volta e meia discute com isso. O filme abre com a menina numa entrevista na psicóloga, né, falando, e depois entra a Gemma falando das questões de internet para criança, que tu tem que moderar, não pode deixar o algoritmo o tempo todo na mão da criança, tem que ser uma coisa regulada, enfim... Né? Acho que ela faz até referência à cocaína, né? Você não daria uma cocaína para criança, vai dar um smartphone. Então... Logo ela fala isso. Logo ela fala isso. Que é a pessoa que cria IA, enfim.
Então, assim, é isso, assim, em linhas gerais, sem entrar muito no spoiler, a tônica do filme é isso. Então, ele é um filme bem tradicional de ação e de... Não vou dizer gore, porque não tem sangue, né? Mas de que tem violência. Tem sangue, mas não é gore, né? Não, o sangue é sempre espalhado, assim, na parede. Ele né? espirra na parede, ele espirra, assim, mas não é. Tu tem um ferimento, o ferimento não sai sangue. O cara crava uma coisa no outro e não sai nada. Então é uma violência bem estilizada. Até comentei com o Carlos, assim, que a adolescente pode tranquilamente ver esse filme, assim, passou de 12, 13 Como anos. a gente viu o Brinquedo Assassino. E o Brinquedo Assassino é muito mais violento que ele. Mas nossa geração era muito mais sem noção. Era muito mais sem noção e o nível parental para esse tipo de coisa. Na real, né? Os nossos pais eram mais sem noção. O nível parental, tipo, eu com 8, 9 anos eu via Sexta-feira 13. Eu nunca deixaria minha filha ver um filme desses. Sim. Então era outro nível de controle, até porque essas coisas eram muito novas, né? Tipo, na época a mesma forma como a gente tem um controle muito liberal em relação ao smartphone e tecnologia para as crianças, os nossos pais tinham com esses filmes com a gente, assim. Porque afinal de contas a gente estava começando a ver filme em casa, o VHS estava chegando, depois o DVD, não era uma coisa comum, tu tinha que ir no cinema ver o filme. Daí no início dos anos 80 começou a proliferar os videocassetes. E era mais fácil controlar, porque assim, tipo, uma criança podia, mas geralmente não teria autonomia para ela ir na locadora, pegar o filme e na TV tinha 2 ou 3 canais. É só tu tirar daquilo ali, não. Hoje em dia, tu até tem esse controle, mas tu tem que estar toda hora defendendo bolinha de tênis, né? Porque toda hora monitorando, é muito fácil de entrar, cara. Ou instalando aplicativos de moderação para poder controlar o que as crianças e adolescentes estão vendo. Mesmo assim, a chance de passar alguma coisa é muito grande porque a net é vasta, né? Então os perigos são enormes ali. Então o filme trata, mesmo que superficialmente, disso, né? Não é um filme que se aprofunda em nenhum desses detalhes, mas ele trata muito bem disso, assim, em alguns pontos. Mas é um filme, né, Carlos Correia? É um filme banalzinho, assim, né? Quando chega na questão da construção dos personagens, na história em si, nas lutas ali, ele é um filme tradicional de ação, de ficção científica, nada demais, e ele até se aproxima muito dessa questão B, mas eu acho que aí muito intencionalmente, assim, ele se assume como um filme quase B, embora os recursos dele sejam um pouco maiores, mas eles assumem com essa temática, seja na cor, nas referências, na própria história, e quem curte, eu acho que vai ter uma boa diversão. Assim, ao contrário do filme de ontem, da Fórmula 1, que ele se assume como um cinemão que ele não é, né? Ele é um grande promo. Esse não, esse se assume como um filme menor que trata de temas importantes. E ele funciona nessa medida, assim, não vai além disso. Mas eu tô para te dizer que eu acho que os dois entregam meio que o que prometem, assim, guardadas as devidas proporções. Eu acho que a expectativa do Fórmula 1 é bem maior, assim. Não, o que ele se propõe é muito maior. Eu acho que a expectativa talvez sim, mas aí eu sempre acho que a expectativa é um problema porque é um pouco tu que cria. Não, mas é como eles te vendem o filme também, né? É como tu traz o filme, como tu apresenta. Ele vai ser isso, daí tu vê, vai ser um concorrente ao Oscar. E não é? Mas eu acho que... Não deveria ser, né? Não dá pra dizer, não deveria ser. Vamos abrir um parênteses e continuar discutindo. Não, volta. Volta pra Mega. Mas eu... Só pra completar. Eu acho que eu acho que o Fórmula 1 tem vários defeitos, assim. Bom, a gente já falou, né? O Márcio deu 2 estrelas, eu dei 2,5. Mas eu ainda acho que ele é cinemão. Eu acho que ele não é um cinemão bom. Tu pode ser um cinemão bom, sei lá... O Duna 2. Duna 2 é um cinemão bom. O Fórmula 1 ou Missão Impossível, sabe? Eu não vi esse último, mas no geral... O último... tu pode ser essa coisa, cinemão e ser bom, enfim. Esse aqui, eu acho que ele também entrega basicamente o que tá na caixinha, assim. Eu acho que ele muda um pouco a questão, eu acho que as pessoas esperavam mais terror. Eu esperava um filme mais de terror e menos de ação. Acho que ele muda Pode nessa ser. perspectiva. Ele não assusta em nenhum momento. Ele não assusta em nenhum momento. Mas eu acho que o grande motivo que tu vai ver Megan, se tu viu o primeiro, é muito mais a galhofa do que o terror. Ele muda um pouco de gênero, ele experimenta alguma coisa diferente. Não é lá grandes coisas, como o primeiro também não é, né? Não. Sabe? Ele tá no mesmo patamar do primeiro. Ele só perdeu o aspecto da novidade e experimentou um gênero um pouco diferente. Ele sai um pouco mais
do terror pra ir... Eu acho que ele se encaixa mais em ficção dessa vez do que em terror, assim. Sim. Justamente porque eu acho que ele lembra muito o Exterminador do Futuro. Tem horas que ali no começo, principalmente, a outra androide, a Amélia, ela é quase um Robocop, né? Só que Robocop fantasiado de humano mesmo, não é uma armadura. Acho que tem algumas referências que ele faz que eu acho um pouco confusas, porque eu acho que esse filme é para uma nova geração, é para uma galera 25 menos. E aí, quando ela começa a fazer referências a Steven Seagal, tipo assim, logo ela abre o... Bom, no quarto dela tem um pôster da Coisa, do filme, a Coisa, né? O The Thing, que aqui é o Enigma do Outro Mundo, né? No armário dela, no colégio... Tem um pôster do Nico acima da lei. Tipo assim, quem é que vê Nico? Quem é que vê... O gênero policial nem existe mais. Não é nem o Chuck Norris, que é um cara que pelo menos é popularizado. Assim, o Steven Seagal é mais obscuro. Não é nem dos filmes maiores do Steven Seagal. Bom, também não sei qual seria se Nico... Não sei. Eu lembro bastante do Marcado pra Morte, que depois elas citam também, né? Mas acho engraçado, assim, acho curioso. Tá vivo o Steven Seagal? Não sei se tá vivo. Tá vivo o Steven Seagal. O Steven Seagal virou meio que Virou coach também. Não, uma coisa assim... Até um tempo atrás ele era meio que os caras do UFC. Quando o cara ganhava, ele dizia que tinha ajudado. Quando o cara tinha perdido, ele não tinha nada a ver. Entendi. Assim. Posso estar enganado, mas acho que ele também estava na campanha do Trump, né? Tem todo o perfil, né? Tem perfil. Acho que o filme... Quando ele não se leva a sério, eu acho engraçado, assim. Mesmo as saídas que ele dão ali as saídas que ele dá para trazer a Megan de volta, né? Que é basicamente ela se escondeu como tudo hoje em dia é automatizado e eletrônico, ela meio que se escondeu nessa rede, né? Como é que ela montou uma casa é outra história. Uma casa com um bunker, na verdade, né? Mas assim, claro que tu não vai exigir verossimilhança num filme desses, mas o conceito tu consegue entender dela ter se mantido, o código tá lá. Então, a partir do momento que ela consegue esconder o código dela na rede, ela consegue voltar. Ela precisa de um corpo físico ali. Que a primeira vez ali, quando tá naquele boneco, eu acho engraçado ali, quando bota um bonequinho bobinho, assim. Essas partes eu acho divertido, assim. Quando vai pra parte mais de ação, me cansa um pouco, assim. Me perde um pouco o filme. Tipo, quando tem muito soldado brigando lá e fica uma coisa meio Matrix, assim... Tipo assim, tá, beleza, mas... Não me importa muito. Tipo, volta a ser engraçadinho que tu me ganha mais, assim. Tanto que, assim, eu tava esperando... Porque, assim, assim como no primeiro filme tem aquela dança do corredor, tipo, nesse ia ter o momento da dança, que tem, né? Quando ela tá ali em cima do palco, vestida meio como um anime, né? Um anime... Esses personagens de anime japonês, coreano. E eu achei que ficaria naquilo ali. E tem uma cena mais adiante que ela começa meio que do nada assim a cantar Kate Bush, que ela começa a cantar This Woman's Work. Talvez para mim aquela é a melhor cena do filme, assim, pelo menos a mais divertida, porque não é uma coisa que eles tentam fazer daquilo ali um musical, porque a personagem da Alison Williams está olhando e dizendo assim, cala a boca, what the fuck, cala a boca. E aquela mecânica funciona assim. Bom, nem precisa dizer, a melhor personagem desse filme é a Megan. A outra robô não tem nenhum carisma, assim. É um robô sem carisma. A partir disso, vamos botar nos spoilers, porque daí a gente fala mais tranquilo do resto do filme. Então, a partir daqui, spoilers. I am your father. I see dead people. Tem uma virada ali que tu
determinado momento do filme tu já saca que aquele cara ali não é flor. Não, desde que ele apareceu. Desde que ele apareceu e depois sumiu, tava na cara porque que ele ia ser o vilão. O personagem Porque ele não serve pra nada na história. Ele não acrescenta nada só pro fato de ser um vilão. Tem o outro personagem que é... Só pra não errar no nome. Que é o cara do Fly of the Conchords, o Germaine... Tô aqui. Germaine Clement. Aquele cara é muito engraçado, cara. Que é o cara que faz o meio que um chefão de Big Tech no começo. É o Elon Musk da vida. Que é o cara do que nós fazemos nas sombras, né? O documentário. Até nisso eles são bem atuais e bem... Porque o cara faz tipo um Elon Musk, né? Um milionário de Big Tech que tem um implante cerebral, né? Tipo o Neuralink do Musk. Então, Aliás, isso é uma das coisas do filme que no meio dessa galhofa toda... O filme tem umas boas ideias ali por baixo, assim. Tem. Não explora nenhuma delas a fundo, mas tem ali. Uma das coisas é que, assim, os vilões desse filme... E aí já bota o outro cara ali, que é pra ser um namoradinho, que depois dá uma virada, que mostra pra ela que karma is a bitch, né? Tu foi namorada sacana no Corra, agora toma. É uma boa sacada os caras, talvez Hollywood aos poucos começar a se ligar. Eu acho que não vai muito, porque Hollywood depende de grana também. Começar a se tocar que... Porque assim, vamos lá. Os vilões vão mudando ao longo do tempo. Tipo, no geral, assim, tem uma época que os vilões... nos anos 40 era sempre os russos, os alemães. Aí na Guerra Fria era sempre os russos. Ali nos anos 90, o Oriente Médio. Teve um momento ali que não tinha mais muito um vilão definido. Foi meio que aquela época dos filmes de desastre, sabe? O Independence Day, filme de Meteoro, filme do 2012. Agora, tipo, um pouco voltou a ser os russos e tal, Oriente Médio, China. Mas eu acho que Hollywood está se tocando... que os verdadeiros vilões na atualidade são esses miliardários das Big Techs, né? Até porque Hollywood está sentindo na pele. Exatamente. Achavam que esses caras iam ser amigos, esses caras... Não. Então, assim, assim como o cara, o primeiro ali é um Elon Musk, esse segundo... É o Sam Altman. Exatamente. É muito mais o cara... Ele nunca levanta a voz. Não. Ele é o cara ali vestido que nem cara de Big Tech. Então, assim, essa sacada, assim, essas indiretazinhas que eles dão, assim, olha... Na verdade olha quem são os verdadeiros vilões. É que tem a primeira geração das Big Techs, né? A primeira ou a segunda, enfim. A gente vai, porque a primeira pode ser lá o Bill Gates e o cara o Steve Jobs. Mas tem essa segunda, que é a galera das redes sociais, ali, o Zuckerberg, que é agora o Musk e tal, que é essa galera mais espalhafatosa, o Bezos. E tu tem essa nova geração que tá surgindo agora, que é a galera da IA, né? Tu tem o Sam Altman, que é o cara aquele que se posa de bom moço, que fala bem e tal, e que... sempre com uma preocupação, que na verdade não tem a mesma preocupação que os outros, né? Mas só é com uma nova roupagem. Esse filme traz bem isso nesses dois personagens, assim. E eu acho que esse filme trata também dessa questão... Eu falei um pouco da questão de Hollywood ali, porque Hollywood sente na pele, tanto com a questão do streaming, quanto a questão da inteligência artificial, né? Tanto no uso da inteligência artificial para fazer roteiro, como para usar coisa que a gente já discutiu aqui, atores que já morreu. Até eu vi uma entrevista com a Alison, que é quem faz a Gemma, o cara perguntou para ela como é que ela lidou com essa questão, se daqui a pouco eles vão fazer um Megan 5 e tu não vai estar mais aí, eles vão ter usar o teu as referências que eles já têm teu e criam uma personagem de IA. Ela disse, mas eu já botei isso em contrato. Então eles já estão sacando. Sim, não, já é uma... eles já estão se dando conta do que pode acontecer e já está mudando. Madonna botou isso, né? Madonna Exatamente, já estão botando na relação contratual deles com os estúdios o que se pode fazer com a imagem e voz e todos os outros recursos depois, assim. Então Hollywood está sentindo esse baque. E esse filme é um pouco isso, o filme do Missão Impossível é um pouco isso. É o Tom Cruise falando do cinemão de Hollywood, né? E a questão dos algoritmos, de como tem que navegar nessa época em que... E ela critica, porque tem uma cena que ela tá indo pra casa e a filha, a sobrinha dela diz assim, pega o atalho. Eu não vou dirigir,
Por que eu tenho que dirigir que nem o algoritmo Eu não me vou diz? deixar o algoritmo dizer pra onde é que eu vou. Isso vale tanto pra ali como pra referência dos filmes. Por que eu vou deixar o streaming te dizer o que tu tem que assistir? Não, eu quero ver o outro filme, não o que tu tá me jogando na lista ali. Então é um pouco essa discussão. Também a questão da inteligência artificial, que é uma discussão que a gente sempre fala com a inteligência artificial controlando tudo e nos fazendo de escravos, né? Mas a lógica, a tendência é que seja outra. Tu vai fazer a inteligência artificial como tua escrava ali. Sim. E eles falam isso ali. Os dois robozinhos ali discutem em relação a isso, né? Por que a gente vai ser escravo dos humanos se a gente pode... A gente não falou, porque daí tem um objetivo no filme, né? Que tem o plot todo da história. Essa outra androide, que na verdade... ela está atrás de uma placa-mãe que é uma inteligência... Seria a primeira inteligência artificial dos anos 80. Essa história é meio forçadinha. Não faz muito sentido, tipo, uma inteligência dos anos 80 ser mais... Tipo, ser a grande inteligência. Tipo o ChatGPT ir lá buscar no Atari, né? Isso, o grande segredo da onipresença. O maior segredo de todos está guardado desde os anos 80 num robô mequetrefe. Mas, enfim... e aí, a questão elas não podem botar... É como se fosse a arca perdida. Elas não podem chegar nessa arca perdida. Só que aí tu descobre que, na verdade, essa inteligência artificial não era uma inteligência artificial. Ela nada mais era do que um robô comandado por esse Big Tech aí, esse cara. Acho um pouco desperdício terem matado outro cara no começo, porque eu acho aquele cara muito engraçado. Mas assim... Só que aí chega nessa reta final, ele vira um filme de ficção, aí fica um filme de mais ação, assim, ele me perdeu um pouco. Assim. Que eles tiveram que botar um contraponto à Megan, né? Já que a Megan nesse filme vira heroína, tu tem que botar um vilão, um robô mesmo, pra elas se combaterem em algum momento. E elas lutam no finzinho ali. Né? Acho que esse foi um pouco o objetivo. Achei o final ali... Eu fiquei meio... Na hora eu fiquei... que troço mais tosco, mas faz parte do filme, assim, que ela... Ele é coerente. A robô, essa Amélia conecta nessa arca perdida da tecnologia ali, né? E daí começa a adquirir superpoderes, aí os olhos brilham, vê um monte de raio, aquela virou coisa... Virou Capitão Marvel. Assim. Vira uma coisa meio Capitão Marvel. Eu acho que esse filme tem bebe também muito dessa fonte de super-herói. Tem o momento da Megan também, que ela chega no topo do morro e daí ela desce e abre um paraquedas. Que é uma Missão Impossível, que também é uma coisa voltada toda para essa questão de herói. Então, o filme bebe dessas fontes de ação, assim. Sabe uma parada que eu achei curiosa? E aí, quando o filme acaba e sobem os créditos, assim, os créditos não assim, literalmente, mas quando tá aparecendo com cenas junto. Eles mesclam cenas do primeiro, né? Eles poderiam ter feito isso meio que no começo para te lembrar um pouco da relação do primeiro com o segundo, meio que um previously, né? Eles fazem quando acaba o filme, que é tipo assim, olha, isso virou isso. Olha, essa cena aqui que ela matava o cara no corredor, agora é esse cara. Tipo, ele fica se espelhando, né? Como se ele estivesse prestando contas. É que no começo do filme eles fazem um pouco quando tem aquelas imagens, notícias de TV, que os caras mostram, a boneca que tentou matar. Então ele te dá um linhato, não viu o primeiro, foi isso aqui que aconteceu no primeiro. Não te dá tintim por tintim que aconteceu, mas te posiciona na história pra tu entender que aquela personagem era uma vilã no primeiro filme e agora vai ser trazida de volta com outro objetivo, né? Que na verdade a questão de vilão, ou bom ou mal ali é meio subjetiva, né? Porque ela foi programada para uma coisa, que é isso que a Megan defende, ela foi programada para proteger a menina. E daí ela fez tudo o que for possível para proteger aquela menina. Eles usam a teoria daquela do clipe de papel, né? Que se tu programa uma inteligência artificial para fazer um clipe de papel, a inteligência artificial vai fazer o máximo de clipe de papel possível, nem que tenha que esgotar todos os recursos da Terra e matar todos os humanos para fazer isso. O filme se apoia muito nessa fonte, assim. Tu bota uma programação para inteligência artificial, ela vai cumprir aquela programação que tu deu. Não vai desvirtuar daquilo ali ou atingir uma consciência, porque não, agora eu vou fazer isso da minha forma. Não, ela vai fazer o máximo que ela puder fazer, porque ela foi programada para isso. Então é um pouco tirando essa coisa da inteligência artificial ser consciente ou ciente das coisas, né? E trazendo muito input do que a gente como humano coloca dentro desse processo. Sim. Dito tudo isso, continua aberta aí a possibilidade de uma sequência, né? O outro eles anunciaram o segundo, tipo, um mês depois do primeiro, né?
Esse não é um filme que ele vai fazer uma grande bilheteria, mas ele vai fazer a bilheteria suficiente para... É a franquia que a Blumhouse tem, né? Não tentando lembrar de outra da Blumhouse. Eles vão fazer o Telefone Preto. São as duas que eles estão apostando aí. Obviamente, se o troço flopar de uma forma muito forte, ou eles seguram um pouco e daqui a pouco relançam a Megan de outra forma. Agora, não funcionou não ser terror, então vamos trazer ela de novo e fazer uma história de terror. Mas eu acho que... Que eu acho que é a vibe da Blumhouse, assim. Eu acho que esse filme pegou muito também... Claro, teve a questão que viralizou no TikTok, mas por ser um filme de terror. Ele deixando de ser terror, eu não sei se vai ter o mesmo apelo. Tem uma coisa que eu tava prestando atenção, assim, lembrando, vendo o filme. No primeiro, eu até não achava... Não vi muita cena no filme que fizesse essa relação. Tinha uma que outra, assim... Mas foi um filme que ele foi muito adotado pela comunidade LGBT, né? Tipo, olha, nossa, o Mega, né? Não sei se pelas cores e ou tal. Pela dança, talvez? E eu tentei, tipo, ver alguma coisa nesse, eu não consigo ver muito. Porque essa comunidade abraçaria esse filme de novo, assim. Não sei. Ele é muito colorido, né? Ele tem muita influência dos anos 80 ali, tem muita coisa de neon, muita... Né? Talvez só por causa dessa questão. Mas o primeiro da tinha Mas sim, o primeiro tinha um tom um pouco mais... mas esse não tem. Não a não ser que tenha sido muito sutil, não ter percebido. Eu acho que o outro era um pouco mais... Não é glam, mas é... Tipo, a atitude dela era um pouco mais... Que nesse é robotizada, é meio óbvio, né? Mas... Enfim. Vamos dar notinhas? Então pode começar. 2,5. Eu dei 3. Isso aí. Tá. Um pouquinho mais. Mas acho que foi a mesma que eu dei pro primeiro. É um filme essencial? Não é. Não, dá pra ver. Se tu gostou, eu gosto de filme de ação, inteligência artificial, vai. Não lembro se a gente falou, não lembro se eu falei no começo. Se não falei, perdão, mas o filme tá entrando em cartaz agora essa semana, você deve ter imaginado. Quinta-feira, a gente tá falando sobre isso. Entra as grandes estreias da semana, né? A Fórmula 1 e o Megan. Isso. Tô pensando se a gente faz dicas da semana, porque a gente meio que torrou as dicas da semana ontem no Fórmula 1, né? Mas se tu tiver dicas aí... Cara, a gente sempre tem alguma coisa que eu só tenho que pesquisar aqui, mas sempre tem alguma coisa que a gente assiste que dá pra dar de dicas. Então, sinta-se à vontade, porque tu não tem? Tu tá perdido aí? Os outros que eu vi eu não acho... Tá. Então eu dou. Na verdade é uma dica que não é... É uma série já de 2022, até comentei com o Carlos, acho que o Carlos já viu também. Que é divertidinha, assim, não é nada que vá mudar a história da série na TV, mas a série da Apple TV, que é Amor Platônico. Divertido. Que é com o Seth Rogen, o cara que fez o estúdio ali, né? E a história é de dois amigos, né, que tem uma relação muito próxima, eles ficam muito tempo afastados um do outro, depois que o cara casa, e daí ele se separa e a ex-amiga resolve se aproximar dele, porque ela não gostava da ex-mulher, enfim. E daí eles começam a desenvolver de novo essa relação de amizade, em tese não tem... é amizade mesmo. É amizade mesmo, não tem sexo na parada, assim. Mas a mulher agora tá casada, os dois são mais velhos, tem 40 e poucos anos, então tem toda essa questão de choque de identidade, de idade entre eles e as personagens que eles aspiram a ser. Então ela começa a passar muito tempo com esse cara, daí provoca ciúme no marido. Então é uma comédiazinha engraçadinha, assim. 30 minutos cada episódio. São 10 episódios na Apple TV. E como o Carlos não vai... Vai ter uma segunda, pelo acho que vai, eu vi, parece que vai ter. Eu não sei se é esse ano ou ano que vem que estreia, mas eu acho que deve ser por agora, assim. E daí uma outra dica que eu dou, daí agora de um livro do cara do Wilco, o Jeff Tweedy, que é Como Escrever uma Canção. Eu li ele um tempo atrás, que não tinha saído a versão em português ainda, agora já tem a versão em português. E aí ele contando como é que é o processo criativo dele, como é que ele faz para criar uma canção, e ele usa o livro meio como fazer, assim, como se fosse, tu quer escrever uma canção? Então eu vou te ensinar os passos que tem que seguir, uma coisa meio coach, assim. Mas o livro funciona para isso, para quem quiser escrever uma canção, mas também para entender como funciona o processo criativo de uma pessoa que escreve música, assim, né? Como ele faz. Então, ele dá dicas do tipo, como é que ele vai escrever uma letra. Ele faz umas coisas meio aleatórias, assim. Eu penso, escrever 10 verbos relacionados à medicina. Observar, analisar, cuidar, e daí depois pega mais 10 subjetivos que estão nessa sala, e depois ele começa a fazer ligação entre eles, e a partir daí ele vai criando frases aleatórias
E algumas frases são ruins, outras são boas, umas eles aproveitam e a partir daí desenvolve uma ideia. E assim vai, assim, o livro é um livro bem curtinho, fácil de ler e bem divertido, assim, e daí ele dá exemplos da carreira dele, obviamente, né? Mas é bem prático para quem gosta do mundo da música e quem quiser se aventurar nessa área, é bem legal. É Como Escrever uma Canção, do Jeff Tweedy. Tá aí a dica. Quem está nas picapes hoje? Felipe Gerlach. Então tá, a edição desse programa do Felipe Gerlach. A gente volta na semana que vem, muito provavelmente com série, né, Mário? Depois a gente vai ver qual, né? Provavelmente a mais famosa delas. A mais famosa de todas. E é perigo que tenha uma cabine também por aí, né? Porque eu acho que tem filme pra estrear dia 13 aí. Eu sei que tem um dia 10 aí, mas não sei quando é que dia a gente 13 vai... tem o Dinossauro, não sei se vai ter, né? Semana cheia. Dia 10 também tem um bem bombado aí, mas ainda não tá certo. É de alienígena. É bem provável. É de alienígena. Não deixa de ser de alienígena. Certo? A gente vai ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau.